Esse é o Chico aqui do Poço de Ana, todo mundo conhece. Toda semana ele traz informação de qualidade pra gente. E hoje eu tava conversando com o Chico, eu falei, Chico, pra você pode ser uma coisa corriqueira que você já saiba, mas como eu e muitas pessoas que assistem a gente, às vezes não sabem. Quem nunca parou pra abastecer o seu carro ou moto e escuta assim, gasolina comum ou aditivada? Aí eu fico pensando, qual será? Uma comum mesmo, porque eu não sei a diferença. E por isso eu falei pro Chico se ele podia nos ensinar um pouquinho, falar um pouquinho sobre gasolina comum, aditivada. A gente sabe que tem a pódio, tanto no diesel também. Se você pudesse dar uma pincelada e nos ensinar na hora que a gente para para abastecer, se a gente opta pela comum ou pela aditivada. Então, existe, no caso do aditivo, ele tem um propósito, né? O que ele faz? Uma melhor queima e uma melhor limpeza do motor, do seu motor. Como eu já falei uma vez, se você pegar um papel e queimar, ele sobra cinza. A gasolina comum, ela acontece isso. Não vamos chegar ao ponto de falar essa gasolina dá mais resíduo, aquela menos, Todas, comparando as comuns. Por melhor que seja, ela sempre vai ter dá um pouquinho de pouco resíduo. Sim, as piores vão dar mais ainda. Sim. O que acontece? Esse resíduo, esse carvão que a gente fala no queimar o papel, é o resíduo que ele deixa no ambiente e no seu motor. Por isso que chega de época em época, você precisa fazer uma limpeza de bico. O produto aditivado, que não é acaso, não é simplesmente falar um aditivo, não. O aditivo tem o seu propósito. Ele faz uma limpeza, uma queima mais eficiente. Com isso ele deixa o motor mais limpo. Ele não cria esse resíduo. Então você tem ainda dessa queima adicional, que é a mais ainda pelo aditivo, você tem uma maior quilometragem, você tem uma melhor eficiência. Eu tenho clientes que abasteciam a comum, chegava uma quilometragem para abastecer, mais um pouquinho para chegar ao destino dele. Agora, com a aditivada, ele chega e volta até um certo ponto para abastecer e voltar para cá. Então, o que mostra? Que a aditivada, ela te dá ela te estende a capacidade, a eficiência de queima. Então, eu sugiro para você, por exemplo, você usar aditivada, porque na proporção de preço, você sai ainda ganhando. Aí, além da gasolina, porque nós temos o produto da gasolina, que nós estamos fazendo gasolina comum e aditivada, a formulada nós não temos. Sim, não, graças a Deus, né? Se você não sabe o que volta aí, vai nas nossas redes sociais que lá tem explicação dessa gasolina. Péssima. Aí, o que acontece? Tem a gasolina pódio. A gasolina comum, voltando na comum e aditivada, elas têm 27,5% de etanol. De álcool anidro. Toda gasolina tem essa mistura. Tem 27,5%. A pódio só tem 25%. Porque é uma gasolina de melhor, ainda mais octanagem, mais forte. Porém, pelos carros importados, que a maioria usam a pódio, daí tem 25%. Como eu estava dizendo, as motos geralmente vão na pódio. Porque quem anda de moto quer uma potência melhor, quer uma resposta melhor. Mas ela não é o acréscimo de potência, não dá termos de economia proporcional ao preço. Entendi. Então, muitas vezes o pessoal abastece alguma coisa que não está legal em algum outro posto, ele vem aqui e coloca pódio, para recuperar um pouco o combustível e o carro parar de ratear. Recupera. Interessante isso. O pessoal tem feito muito isso, por isso que a gente escuta do tipo de contaminação que tem aí, infelizmente, tem muitos postos, né? Como eu sempre falo, tem gasolina, tem bons postos que tem a gasolina de igual qualidade que a nossa, mas melhor não. Melhor eu acho falo que não. até, eu já falei isso aqui, acho que eu já falei aqui na TV, mas eu sempre falo pra ele. O Rui sempre falava, vai ter que abastecer porque eu conheço a qualidade, né? E ele sabia o porquê, e eu nunca tinha prestado atenção. Aí agora eu vou muito a São Paulo, você sabe, e eu encho o tanque
e eu percebo a diferença. Quando eu abasteço aqui, eu gasto, vamos dizer, meio tanque, menos que isso. Quando eu não abasteço aqui, abasteço num posto que eu não conheço, juro que acaba sendo tipo um quarto a mais eu gasto para fazer o mesmo tempo de quilometragem. Então a gente tem que realmente prestar muita atenção na gasolina, porque às vezes, sabe aquela coisa, o barato sai caro? É o que eu percebi quando eu comecei a ver, por exemplo, quando eu estava em outra cidade, ia voltar, eu comecei a prestar atenção nisso para ver o rendimento, a autonomia do meu automóvel, e é diferente. Mesmo a gasolina. Agora vou colocar aditivado, vou fazer um teste com aditivada. Faça o teste. Olha, esses feedbacks que eu faço, que eu passo para vocês, são o que eu recebo de clientes, entendeu? Eu sempre falo, às vezes a sua gasolina tem o preço mais alto. E por que eu estou vivo? Porque estão medindo eficiência, Exatamente. senão eu não estaria vivo. Além de que tem posto mais caro que a gente. Sim, sim. Do mesmo a bandeira e tal, que os Petrobras são, eles não têm aquela opção de outra gasolina mais, né, que a gente já comentou. Nós temos só a gasolina pura do próprio petróleo. Falando em aditivado, nós temos também no etanol e o etanol aditivado. Isso vale também para o etanol. Se você abastece etanol, tenta o aditivado. Você vai ver que vai ter, na diferença de preço, vale a pena porque ele ainda fica mais eficiente. E no diesel, tem diesel aditivado? Tem o diesel S10, né, que hoje é o diesel mais usado, porque os caminhões antigos podem usar, os caminhões novos são obrigados, né? Os antigos podem usar o S500, que não é mais, vamos dizer, impostos dentro urbanos, só rodoviários, porque ele é muito poluente. E o S10, eu tenho o S-Diesel, o S10 aditivado e tenho o S10 Podium. É um diesel, na verdade na região de Campinas não tem. Nós fomos escolhidos pelo perfil de clientes que nós temos, a Petrobras colocou pra gente. E temos tido muito retorno, pessoas, até senhoras que começam com carro tipo um Jeep, o carro médio, né, que são diesel, fala assim uma palavra simples, popular, o carro ficou mais leve, entendeu? Porque ele dá uma resposta melhor. Ele é duplamente filtrado, né? Ele tem o filtro por corpos pesados e tem o filtro por uma lâmpada ultravioleta. E o diesel S10, ele tem o filtro em si, como o outro tem também, que é só parte pesada. Gente, olha só, foi uma aula de combustível, né? Eu falei pra ele, né? Ele lida com isso a vida toda, então pra ele isso é muito comum. Mas a gente, no dia a dia, a gente não sabe a diferença. A gente sabe que existe, mas não sabe qual é a diferença. Eu já aprendi, vou começar a colocar aditivado aqui, que pro meu ver, pra mim, vai ser melhor. Chico, eu queria agradecer as suas informações, sua participação, né? Esse seu conhecimento, dividir com o público em casa, que eu sei que faz super diferença para todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até.